Você acompanha Jornal da Rede Alesp. De volta com o Jornal da Rede Alesp, você que acompanhava na televisão a Comissão de Relações Internacionais passa agora a acompanhar com a gente o Jornal da Rede Alesp com muito mais informação para você aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e também do mundo. Voltamos agora a falar com o nosso repórter Sérgio Everton. Sérgio, quais as informações de momento agora aqui então para a gente no Jornal da Rede Alesp? A gente já tem o Sérgio? Oi, peraí, deixa eu ir. Peraí. Vamos fazer assim, a gente faz... Ah, agora sim, ele voltou, Sérgio Everton. Pois é, Diga pra gente, atualize então esse comecinho de dia aqui na Alesp. Pois é, eu vou falar aqui, a gente teve como eu sempre venho falando aqui, o Julie, da questão da gente não estar tendo sempre, né, as sessões ordinárias, né, até por causa dessa, claro, da pandemia, está sendo tudo virtual, e estão tendo essas sessões, como eu disse na minha primeira entrada, né, das sessões... Deixa eu desligar aqui o som da minha TV, que tá... Eu esqueci de desligar aqui, peraí. Agora sim, eu estava com um retorno aqui também da TV na sala. É assim como eu mesmo. Estava dizendo, acontece, porque eu fico ligado aqui, porque é o seguinte, por exemplo, eu estou te vendo aqui, né, pelo meu computador e pela televisão, porque eu deixo ligado a televisão até para acompanhar, para saber, né, o momento que eu vou entrar, Sim. enfim. E eu acabei esquecendo o áudio aqui aberto da TV. Não tem problema, home office é assim mesmo, o importante é a informação, Sérgio. Exatamente, querida. Então, como eu estava falando, as sessões ordinárias, a gente está com as sessões extraordinárias por causa, né, dessa pandemia, enfim, ainda não está nada presencial, a gente não sabe quando vai voltar o presencial também na Assembleia Legislativa, né, na nossa Casa de Leis, e eu tenho falado muito disso, né, sempre lembrando, né, da nossa transmissão virtual. E na sexta-feira, por exemplo, nós tivemos também um ato solene, tá? E é até legal falar disso, porque isso vem sendo aí debatido sempre, né? Que é a questão do abuso, né? E exploração sexual de crianças, né, Julie? Sim. Olha, é uma coisa muito chocante, impressionante os relatos, né, que você tem, né? Então, nós tivemos aí um ato solene que foi feito pela codeputada, né? Pelo codeputado da mandata ativista, o Jesus dos Santos, junto com... Ele abriu esses trabalhos desse ato solene, né, junto com várias pessoas de órgãos aí, né, importantíssimos, né, de direitos, por exemplo, direitos humanos, né, enfim, e também da nossa deputada ativista da mandata ativista, a deputada Mônica Seixas, né? E eu acompanhei até, eles falaram muito nessa situação, né? Dessa exploração de crianças, principalmente sexualmente, que isso acaba acontecendo, né? Isso é horrível falar isso, né? Mas dentro da própria família, gente, é um absurdo, né? Então eles se reuniram nesse ato solene, né? Ativistas de direitos humanos. Nós tivemos aí um educador também nessa solenidade, um educador social, uma pedagoga, né, uma assistente social, uma consultora em direitos de criança também, do adolescente, de políticas públicas, que debateram, né, sobre esse enfrentamento ao abuso e também, né, à exploração sexual. Né? Então, a deputada Mônica sempre alertando, né, no plenário, né, quando a gente estava em ambiente, não em ambiente virtual, né, presencial, ela sempre alertando. Então, toda vez que ela participa de uma reunião, ela toca nesse assunto, entendeu? Nessa luta contra a favor, né, do direito das crianças, né, contra esse abuso, a violência, o abuso sexual, a violência contra a criança, né? E a gente fica consternado que isso acontece mais no ambiente familiar do que fora, né? Então, uma situação bem complicada. Mas aí eles estão tentando criar, né, umas associações, enfim, de defesa, não só de defesa da criança e do adolescente, né, para poder lutar contra isso, né, tentar, ou não acabar, mas amenizar,
né, uma situação dessa, né? É complicado, viu, Julie? A criança ser abusada, né, violentada, né? É uma coisa muito triste a gente saber disso, principalmente vindo de dentro da própria família, né, dos próprios parentes da criança. Então, esse ato solene foi muito importante na sexta-feira, abrindo aí, né, bastante espaço para essa discussão, né, e tentar chegar a uma solução, né, decente em relação, né, a tudo isso que acontece dentro, principalmente nessa questão da pandemia, né, que a gente está vivendo aí confinado em casa, mais ainda, é mais complicado ainda e tem que ficar mais atento ainda, né, por causa disso, por causa da situação que a gente está vivendo aí em casa, que não pode sair por causa da pandemia, né? É isso E mesmo, foi isso, Sérgio. né? Teve esse ato solene e vamos lá, né? Eles estão lutando aí para tentar resolver esse problema, pelo menos, se não, né, amenizar uma situação dessa, né? A gente fica bastante chocado, mas seguimos. Tenho certeza que a deputada eles vão achar uma solução e tem se reunido sempre aí. E teve esse ato solene na sexta-feira. E a gente continua repercutindo aqui, então, no Jornal da Rede Alesp, em toda a programação da Rede Alesp, tudo isso que acontece por aqui. Obrigada, Sérgio. A gente se vê em breve. Imagina. Tá, bom jornal. Obrigada. Olha só, importante, hein? A partir de amanhã volta a ser obrigatório a prova de vida para aposentados e pensionistas do INSS. A obrigatoriedade estava suspensa desde março, mas quem não atualizar o cadastro corre o risco de ficar sem o benefício. Segundo o INSS, a atualização é necessária para evitar fraudes e garantir a manutenção do pagamento do benefício. É possível fazer a prova de vida através do aplicativo www.gov.br/pt/BR/meu-gov.br. Vou repetir de novo aqui porque é importante para quem está em casa, é uma prestação de serviço. www.gov.br/pt/BR/APPS/meu-gov.br. E nas agências bancárias, o procedimento pode ser feito nos caixas eletrônicos para quem possuir identificação biométrica cadastrada. Projeto de lei que determina a criação de unidades regionais de saneamento básico foi debatido no Tribuna Virtual da última sexta-feira. Jesus dos Santos, da mandata ativista. Em sua participação, a deputada Janaína Pascoal, do PSL, pediu mais detalhes sobre como será feita a separação das cidades por blocos. A medida, de autoria do governador paulista, está em tramitação na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu tenho muita dúvida sobre o critério ou os critérios de divisão do nosso Estado nessas tais unidades. O governo elegeu criar uma unidade que denominou de Unidade Sudeste, composta por todos os municípios que são atendidos pela Sabesp, e dividiu os municípios não atendidos pela Sabesp em outras unidades, né, rurais. E o que eu perguntei para o secretário, e até agora a gente não consegue ter uma clareza 100% disso, é se o intuito é conceder essas outras áreas para a exploração da iniciativa privada. O deputado Sebastião Santos, do Republicanos, reforçou que os critérios de regionalização devem levar em conta os municípios distantes da capital. O projeto 251 de 2021 realmente traz várias indagações. A exemplo, quando a gente fala de regionalizar o saneamento básico, a gente fala de cidades que vão estar numa região e que estão a quilômetros e quilômetros das outras. Não estamos falando de uma região igual ao município de São Paulo, que tem lá vários municípios grandes ao seu redor, que dependem um do outro, estão interligados, a divisa de um do outro é apenas uma rua. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de municípios que você está numa rodovia e que sai dela, pega uma vicinal e roda aí 20, 30 quilômetros para poder chegar na outra cidade. Outros temas também foram abordados na tribuna. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL,
criticou a demora para a votação do PDL 22 de 2021, que suspende os descontos previdenciários dos servidores. O meu PDL ele está em regime de urgência. Logo, essa emenda também, ela tem prazo. O prazo para que ela fosse analisada e votada, no sentido de liberar o PDL 22 para votação, se encerrou no dia 8 de fevereiro, agora de 2021. No entanto, até agora nada aconteceu. O deputado Mauro Bragato, presidente dessa comissão, sentou em cima da emenda de plenário do próprio governo, ou seja, é o governo contra o governo. Já em sua participação, o deputado Enio Tato, do Partido dos Trabalhadores, anunciou a permanência do Bom Prato no Grajaú e a instalação do equipamento em pelo menos mais 4 pontos da capital. Permanece o Bom Prato do Grajaú, onde atende mais de 1.600 famílias, todos os dias, um café da manhã, com almoço e janta, e teremos um outro Bom Prato na cidade de Dutra. A população está muito contente, fizemos um ato agora em frente ao Bom Prato, é impressionante a alegria daquela população por conseguir manter o Bom Prato, que é a alimentação deles todos os dias. Acompanhe a transmissão da tribuna virtual de segunda a sexta-feira, à 13h, pela programação da TV ou YouTube da Rede Alesp. E a gente fala agora aqui no Jornal da Rede Alesp sobre o 31 de maio, hoje mesmo, que é o Dia Mundial Sem Tabaco. O objetivo da data é de relembrar os males severos relacionados ao tabagismo. O cigarro contém cerca de 4.720 substâncias tóxicas, além das mais conhecidas como nicotina e monóxido de carbono. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, 428 pessoas morrem por dia no Brasil por causa da dependência por nicotina. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o médico Juliano Molina. Ele é cirurgião de cabeça e pescoço. Bom dia, doutor Juliano. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, bom dia. É um prazer de participar aqui, mais uma vez, da TV Alesp, com um tema tão interessante como este. Pois é, e hoje é esse dia, né, doutor, da conscientização, e a gente não imagina que tantas pessoas possam morrer por dia, né, por causa, em decorrência dessas questões do tabagismo. Primeiro, doutor, o quanto é essencial falar sobre o tema? É muito essencial, é primordial. O dia 31 de maio foi criado em 1987, justamente por uma associação médica internacional, justamente para alertar a população dos malefícios do cigarro. Cerca de 8 milhões de pessoas morrem no mundo por conta do tabaco. Dessas 8 milhões, 7 milhões são tabagistas ativos, que a gente chama, e 1 milhão são tabagistas passivos. Então, a inalação da fumaça do cigarro ou de qualquer conteúdo do tabaco, principalmente a nicotina e o monóxido de carbono, induz o corpo a um processo inflamatório crônico. Então, o tabagismo é uma doença crônica e ele acaba sendo classificado como um vício. Então, eu tenho uma dependência química e uma dependência psicológica. Por isso é tão difícil de lidar com o tema. E ações governamentais devem ser implementadas em todos os sentidos, desde de propagandas e alertas para a população, para o público infanto-juvenil, visando alertar, não incorrer nesse vício. É dito como um vício social, socialmente aceito, mas que tem seus malefícios e seus efeitos deletérios ao longo da vida. Então, depois de muito tempo, nós vamos incorrer nesses problemas pulmonares, cardiovasculares, cerebrais e, entre eles, da minha área, o câncer. E justamente, né, doutor, o que acontece, né, com essas pessoas, antes da gente falar efetivamente o que acontece no corpo com essas questões da nicotina e chegando, né, a um câncer aí de boca, garganta e afins, o senhor tocou numa questão, né, a gente sempre ouviu falar nos fumantes passivos, né, aqueles que não usam o cigarro oficialmente, mas estão em ambiente que se tem
essa produção de nicotina. Eu gostaria que o senhor alertasse, então, essa população. Sim. O fumante passivo, ele é o maior prejudicado. Nós já sabemos que o próprio tabagista, ele tem consciência do malefício que está fazendo a si mesmo, mas muitas vezes ele não consegue, por conta da dependência química e psicológica, se livrar do mal. E o fumante passivo, muitas vezes, é o companheiro, mas também são as crianças que circundam o ambiente. E nós sabemos que a inalação do cigarro, da fumaça do cigarro, nas crianças, por exemplo, pode ocasionar otites crônicas, problemas respiratórios crônicos, desencadear ou piorar asma, e com isso piorar uma condição de saúde que não precisaria nelas. O fumante passivo, ele só vai perceber de todo o malefício que aconteceu depois de alguns anos, 10, 15, 20 anos, participando com o tabagismo passivo. E essas doenças são crônicas, então, doenças arteriopatias crônicas, doenças cardiovasculares crônicas, com infarto, com obstruções arteriais, então, de carótida, de placa, arteriosclerose, doenças pulmonares crônicas, né, o próprio enfisema pulmonar. Então, o paciente passivo, o fumante passivo, ele vai sofrer do mesmo mal do tabagista ativo. É importante, né, antes da gente entrar nos pormenores dessa questão, né, doutora, é importante, então, fazer esse alerta para quem está em casa. Falando efetivamente sobre o quanto o tabagismo vai afetar ali a voz, a boca, a garganta, o senhor pode, então, detalhar para a gente quais são os malefícios, então, a longo prazo disso? Sim. Nós sabemos que o tabagismo é a principal causa prevenível de doença no mundo. Na minha área, que eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, ele tem intrinsecamente uma relação com o aparecimento do câncer. O câncer é uma doença crônica, então o paciente ele tem que fumar muito tempo. Depende um pouco da característica individual, mas também da carga tabágica, que nós chamamos de quanto que ele fuma e qual o período. Às vezes, um paciente que fumou intensamente dos 20 até os 30 anos e para por 10, 15 anos, depois dos 50, 60, é que ele vai sofrer o malefício dessa carga tabágica. Quem fuma tem de 10 a 40 vezes mais risco de ter um câncer, por exemplo, de boca, e isso inclui a língua, a parede da jugal, que nós chamamos a bochecha, não é? Popularmente chamada de bochecha, e de orofaringe, mas também associada ao câncer de laringe, que são das cordas vocais, que é o câncer da garganta, que a gente chama. Em julho, agora, nós teremos o mês de prevenção ao câncer de cabeça e pescoço, e se falará mais intensamente sobre isso. Quando se une o cigarro ao etilismo, essa chance, esse risco, mais que dobra. O álcool parece favorecer como um fator facilitador da ação maléfica de todas as substâncias do cigarro. Então, isso é notório. Nós sabemos que temos no cigarro, na fumaça, mais de 4.700 substâncias tóxicas e mais de 40 ativas que vão entrar na célula, degenerar o DNA, promovendo alterações moleculares, alterações genéticas, com isso, produção de proteínas que não são normalmente produzidas, facilitando o aparecimento do câncer e dificultando o reconhecimento nosso imune dessa célula alterada. E assim começa a célula cancerosa. E aí, doutora, a gente vê que algumas pessoas têm aí décadas, né, do consumo de tabaco, né? Não é de um dia para o outro também que se consegue parar o consumo, mas a gente está fazendo um alerta que os seus 10, 20 anos de consumo de tabagismo, uma hora o corpo ele vai dizer, olha, alguma coisa vai acontecer contigo. E nós estamos num momento, não é, doutor, que o vírus da Covid potencializa tudo. E a gente não quer deixar as pessoas mais desesperadas nesse momento de crise sanitária. Mas é importante lembrar que também é um agravante nesse momento. Sim, sim. O cigarro, a fumaça de cigarro e com essas substâncias, elas promovem um processo inflamatório em todo o sistema vascular do corpo. E é justamente também por onde o Covid se aproveita.
A gente sabe que os brônquios ficam inflamados, aumentam a secreção bronquiolar, diminuem a minha capacidade pulmonar e respiratória, e com isso a minha capacidade de resistir a alguma agressão do tecido pulmonar, e a minha resistência fisiológica ela diminui. Nós sabemos que o tabaco ele também promove a elevação de enzimas, especificamente aquela da angiotensina 2, que é onde o vírus se conecta. Então, eu posso favorecer, eu estou dando um campo fértil para o vírus se conectar, que a proteína S dele se conecta nessa enzima angiotensina conversora. E com isso, eu aumento minha carga viral. Nós sabemos também que o tabaco, ele promove um aumento da concentração, da densidade do sangue, junto com as alterações vasculares, ele promove um aumento da coagulabilidade, ou seja, eu fico mais propenso a formar trombos, a ter trombose. E isso se soma com a infecção do COVID, com o mecanismo de ação do vírus, que ele faz um processo inflamatório vascular. Então, o paciente tabagista, ele tem de 2 a 3 vezes mais risco de evoluir com um quadro grave de COVID. E esse quadro grave, nós sabemos que a maioria, quando alguém precisa, por exemplo, de intubação orotraqueal, quase 80% dos casos vão a óbito. Então, os fumantes, eles têm, junto com todos esses problemas, essa baixa oxigenação, eles têm um problema muito sério agora, durante a pandemia. Então, é urgente parar de fumar e se restabelecer, promover a cicatrização, o restabelecimento humoral, fisiológico do corpo. E, doutor, a gente fala isso repetindo, não é que a gente quer aqui já deixar as pessoas ainda mais inseguras nesse momento, mas é um alerta, porque a Rede Alesp também é essa prestação de serviço, e nesse dia, né, hoje, de falar, não só esse dia, mas todos, mas em especial hoje, que é o Dia Mundial Sem Tabaco, é importante lembrar essas questões. E aí o senhor falou, numa resposta anterior, doutor Juliano, sobre essa questão social também do tabaco. Vamos pegar a parcela jovem da população, que usa essa questão de tabaco para socializar e usa os narguilés ou narguilés, cada um diz de um jeito o nome disso, que potencializa, é muito mais nocivo que o cigarro em si, não é, doutor? Então, falando então para os nossos jovens que nos assistem, o quanto isso, não só nesse momento de pandemia, mas também vai ser nocivo daqui a uns anos para eles. Sim. Nós sabemos que a inalação da fumaça do narguilé, que é socialmente aceito, a acessão do narguilé, ele promove uma aglomeração. Dificilmente é uma pessoa, mas são mais pessoas que vão se agrupar para fumar o narguilé e compartilhar a piteira, compartilhar essa mangueira que vai levando a fumaça que antes passa pelo filtro de água, mas nós sabemos que dificilmente se tem uma higienização adequada disso. Então, o vírus consegue sobreviver na água, consegue sobreviver nas gotículas que ficam depositadas ao longo da mangueira e da piteira. A piteira fica com a saliva. Então, você está compartilhando com as pessoas. Isso é um risco, atualmente, na pandemia, social imenso. Agora, em relação à própria fumaça de inalação do narguilé, uma sessão de narguilé corresponde à inalação de 100 cigarros. Então, embora os jovens sejam mais afoitos, falam, isso não vai acontecer comigo, isso não tem problema, a frequência de inalação de sessões de narguilé ou de qualquer outro hábito de fumar vai deteriorar rapidamente o organismo. Então, tenra-idade. A mesma semelhança a gente vê dos vapors, né, os cigarros eletrônicos, que tem uma quantidade mínima de nicotina, que se diz. Mas eles têm problemas também pela substância oleosa e que o paciente pode inalar e fazer uma pneumonia grave. São descritos casos nos Estados Unidos de falência, de óbito por falência pulmonar. No narguilé, então, nessas sessões em que você ingere, e está inalando essa fumaça, você está deteriorando, matando essas células alvéolos pulmonares, e que elas vão se replicar com o passar do tempo, mas a fumaça vem todas as outras substâncias, então não é só monóxido de carbono.
mesmo que eu tenha aromatizantes, a cravo, morango, que eles colocam para chamar mais atenção e tornar mais palatável, mais agradável essa fumaça, é uma fumaça que está sendo inalada. Então, você está envelhecendo, você está causando uma injúria ao seu corpo. E, passado alguns anos, isso vai aparecer. Então, o narguilé, hoje, deve ser feitas propagandas para que sejam evitados isso. Se o jovem quiser fumar, ele tem que saber por quanto risco que está acontecendo. E hoje nós atendemos pacientes jovens, com 40 anos, 45 anos, com câncer de pulmão, câncer de língua, câncer de garganta, câncer de laringe, em virtude desse abuso desenfreado do que seria um hábito social. Perfeito. Doutor Juliano Molina, muito obrigada, viu, pela sua contribuição aqui ao Jornal da Rede Alesp, alertando, então, a população nesse Dia Mundial Sem Tabaco. Eu que agradeço a participação e fico a dispor para qualquer dúvida. Muito obrigado. Obrigada ao senhor. A Polícia Civil fechou uma balada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona oeste aqui da capital paulista, na madrugada de domingo. De acordo com a polícia, cerca de 700 pessoas estavam no local. A maioria não usava máscara de proteção quando os policiais chegaram e estavam, claro, aglomeradas, o que aumenta o risco de disseminar e contrair a Covid-19. Um grupo musical que se apresentava no estabelecimento também foi abordado. 4 funcionários do local foram conduzidos ao distrito policial e autuados por infração de medida sanitária preventiva. Foram apreendidos 2 processadores de som, uma mesa de som, uma mesa de luz, um notebook e 5 máquinas de débito e crédito. Os agentes do DOP, o Departamento de Operações Policiais Estratégicas, também encontraram uma festa na Bela Vista, região central da capital, na madrugada do domingo também. No local havia cerca de 200 pessoas, sendo que 91 estavam sem máscara também. 3 funcionários do local foram encaminhados aos distritos policiais, onde foram autuados por infração também de medida sanitária preventiva. A pandemia de Covid-19 não poderá ser superada antes de que pelo menos 70% da população esteja vacinada, advertiu o diretor da Organização Mundial da Saúde, a OMS, para a Europa. Segundo o diretor da OMS, as novas variantes do coronavírus detectadas na região, entre elas a indiana, preocupam. Mas, para passar uma nota de otimismo, o especialista deixou claro que as vacinas funcionam bem no momento contra essas mutações e ainda, segundo o Hans Kluge, é preciso, no entanto, acelerar o ritmo de vacinação. Agora a gente fala sobre mudanças no Marco Civil da Internet. O presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou que em breve deve publicar um decreto contendo algumas alterações nos termos do Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 2014. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Fabrício Polido. Ele é secretário executivo da Comissão de Economia Digital da ICC Brasil. Bom dia, secretário. Tudo bem com o senhor? Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Julie. Bom dia a todos que nos assistem na TV Alesp. Agora sim, eu te vejo, Fabrício. Falando então, a gente está falando aqui sobre Marco Civil da Internet, mudanças de lei e afins, né? Então, para quem está em casa nos assistindo, o que é o Marco Civil da Internet e por que ele foi criado? O Marco Civil foi uma lei criada para justamente regular os direitos e garantias dos usuários de internet e foi resultado de um longo processo legislativo que esteve presente na nossa vida, sobretudo daqueles que acompanharam o processo digital, e especificamente todos os atores responsáveis, a sociedade civil, a indústria, os órgãos de aplicação das leis, o próprio legislador brasileiro, e foi um processo de consulta a todos aqueles interessados na formação da nova lei. E essa lei tem também uma importância histórica, porque ela é a primeira lei em nível global que buscou regular certos aspectos relacionados ao uso da internet, especialmente com a ênfase nos direitos dos usuários.
como aqueles protegidos pela liberdade de expressão, a privacidade e, acima de tudo, a garantia de segurança e estabilidade da rede. Isso faz com que todos os principais usuários aí, que somos nós, né, e presenciamos isso durante a pandemia, o quanto foi importante para que uma lei estivesse aí viva, vigente e aplicável, né, para regular esses principais direitos dos usuários de internet e a própria conexão, já que a lei alcança aí os principais provedores de acesso à internet, de conexão, e também as grandes plataformas que oferecem os serviços de redes sociais, os aplicativos de mensagens e todos esses que estão no nosso dia a dia. E, Fabrício, então, justamente a gente está em andamento com esse novo decreto, como a gente falou. Qual que é a proposta, então, dele, nesse momento? Perfeito, Julie. Esse decreto ele foi apresentado como uma minuta da Secretaria de Cultura, e especificamente dentro da Secretaria de Cultura do Ministério do Turismo, a Secretaria Nacional de Direitos de Autor e Propriedade Intelectual. E ela busca estabelecer uma série de obrigações para os provedores de acesso à internet e os provedores de aplicações, além dos meios de pagamento, ou seja, aqueles serviços de pagamentos digitais que hoje nós utilizamos diariamente, que fazem parte das nossas vidas. E veio no momento também de intenso debate a respeito dos limites da atividade de regulamentação da internet, as obrigações das plataformas, que também já estão previstas no Marco Civil da Internet, e não menos trazem aí uma série de preocupações, sobretudo porque o decreto vem em contrário, em conflito com obrigações do Estado brasileiro no plano internacional, nos tratados e convenções, sobretudo em matéria de propriedade intelectual, os direitos de autor na internet. E faz com que nós tenhamos uma série de preocupações aí, como já tem levantado vários representantes da sociedade civil, das associações de defesa dos direitos de usuários e também da própria indústria de internet, que se preocupa com uma proposta de regulamentação que vá de encontro com aquilo que já está regulado no Marco Civil da Internet, ou seja, aquilo que já foi objeto de intensa deliberação pela sociedade brasileira, aquilo que a sociedade brasileira alcançou com as consultas públicas que levaram à adoção do Marco Civil da Internet, e pelo fato de que um decreto regulamentar vindo de iniciativa do Executivo Federal não possa ir contrariamente às leis federais como aprovadas e, acima de tudo, desconstituir o ambiente regulatório, o ambiente de proteção dos direitos desses usuários da internet, como nós temos observado na proposta que foi apresentada. E, Fabrício, como então, o Marco Civil da Internet hoje, com também esse decreto, conversa com a Lei Geral de Proteção de Dados? O quanto elas se correlacionam? Perfeito, Julie. Na verdade, o próprio Marco Civil da Internet, ele é antecessor à Lei Geral de Proteção de Dados e ele buscou especificar alguns dos direitos dos usuários da internet relacionados aos seus dados pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei especial, uma lei que incorpora o regime brasileiro de proteção de dados, complementa esse sistema, do que a gente pode chamar de marco legal digital brasileiro. Então, é muito importante perceber que a Lei Geral de Proteção de Dados e o Marco Civil da Internet são aí indissociáveis do conjunto de direitos e obrigações relacionados ao uso da internet e especificamente aquelas formas pelas quais os dados dos usuários de internet são coletados, armazenados, transferidos, compartilhados e que estão aí no grande conjunto do que nós chamamos de atividades de tratamento de dados pessoais. O Marco Civil ele é um pouco mais amplo no que diz respeito aos direitos dos usuários de internet, porque ele também estabelece aqueles dados de usuários que não necessariamente dados pessoais. Por exemplo, os dados relacionados às comunicações privadas entre os usuários de internet e que são, pela Constituição brasileira, pelas normas internacionais, não passíveis de violação, são protegidas por privacidade e também o sigilo das comunicações, como prevê a própria Constituição brasileira.
Isso faz com que, nos casos específicos que o decreto proposto, a minuta de decreto proposta venha alcançar, e que faz com que os provedores de internet sejam obrigados também, mais uma vez, a atuar naquelas situações em que eles já atuam de acordo com o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados, no entanto, estabelecendo uma série de obrigações que vão além daquilo que está previsto no Marco Civil da Internet ou mesmo na Lei Geral de Proteção de Dados, e especificamente naquilo que diz respeito à remoção de conteúdo online, conteúdo disponível, aquilo que está, por exemplo, nas plataformas digitais, nas redes sociais, e que basicamente compõe a forma como nós interagimos, como nós nos relacionamos com todos os outros membros aí dentro do ecossistema digital. E a preocupação principal é justamente por meio de um decreto que tem aí a iniciativa do Executivo brasileiro, nesse momento também de intensa polarização política, de busca de censura da opinião de usuários da internet e também situações que se colocam aí na agenda da responsabilização dos agentes de poder pelo uso das plataformas digitais, pela forma como, em alguns casos, há inclusive disseminação de informações falsas ou conteúdo desinformativo, de alcançar justamente o coração do funcionamento da internet, da indústria da internet, e que faz com que nós tenhamos uma série de preocupações, sobretudo aquelas que escapam das competências, das atribuições dessas plataformas, das empresas de internet, e tocam aí o núcleo, o coração de direitos e garantias dos usuários de internet, como no tocante à liberdade de expressão, à privacidade, ou mesmo no caso específico daquilo que é protegido por direitos de autor, o equilíbrio entre os direitos do titular, dos autores aí, das obras protegidas que estão à disposição na internet, e do outro lado dos usuários que estão também protegidos por exceções e limitações às obras autorais, por exemplo, o direito de citar, de fazer referência, de comentar, e que estão, de certo modo, também amparados pela liberdade criativa, artística e a liberdade de expressão. Então, esse decreto toca em aspectos que eu considero, como especialista, como jurista, impossíveis de serem tratados apenas pela atividade do executivo e, acima de tudo, pelo conflito positivo que existe aí entre direitos de usuários da internet, obrigações das plataformas e, acima de tudo, a autoridade de aplicação, as autoridades de aplicação da lei que devem fazer valer as leis vigentes, a Constituição, a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet, e evitar que esses conflitos acabem sendo administrados, por exemplo, no caso específico, como pretende esse decreto, pelas plataformas. Então, ele vai de encontro àquilo que ele busca estabelecer, que seria basicamente regular os direitos e garantias relacionados ao uso da internet, mas a fórmula aí apresentada pelos proponentes desse decreto é de, na verdade, estabelecer obrigações regulando as plataformas. Então, ele não atinge aquilo que é a essência do Marco Civil da Internet no tocante aos direitos e garantias dos usuários, a delimitação das responsabilidades dos provedores de serviços de internet, tanto de conexão como de aplicações, como são as redes sociais, as plataformas de mensagens e compartilhamento de vídeos, e se volta para uma espécie de transferência de deveres para as plataformas, especificamente para os provedores de aplicações e para os meios de pagamento, que certamente se torna ainda mais polêmico pelo ponto examinado. Isso é verdade, Fabrício. Uma outra questão. Por acaso, esse decreto, ele fala ou ele atinge a questão de disseminação de fake news, tanto pelas pessoas físicas quanto pelas corporações? Sim, ele, na verdade, oferece aí uma espécie de contra-remédio, contra-medida para os casos específicos envolvendo remoções de conteúdo. E, nesse ponto, Julie, chama muito a atenção o fato de que
fórmula e o modelo pretendido pelo decreto volta a um estágio anterior ao Marco Civil da Internet, quando havia muita conflituosidade, muita incerteza e insegurança e, acima de tudo, dúvidas a respeito de aplicação da lei brasileira como então estabelecida para o ambiente de internet, e fazendo com que, nesse caso específico pretendido pelo decreto aqui, objetivado pela minuta de decreto que foi apresentado por uma secretaria dentro da estrutura do Executivo brasileiro, de privilegiar, provavelmente, atores aí que têm feito pressão por uma internet controlada, por uma internet muito mais, e esse ponto é muito negativo, talvez monitorada, de rastreabilidade dos usuários, de exercício que eu chamaria assim em pedaços, em mosaico, do que não representa a essência da internet como a conhecemos, ainda mais num país de cultura digital e, acima de tudo, de fomento às atividades culturais, expressões culturais dentro do ambiente digital, como nós conhecemos, e, no caso brasileiro, o fato do Brasil representar uma comunidade digital considerável, sendo o quarto maior país do globo em comunidade, do que é a comunidade digital, de nativos digitais, aqueles que já nasceram e se educaram no ambiente digital, e, do outro lado, uma comunidade expressiva de consumidores digitais que, claro, levanta preocupação às autoridades de proteção dos direitos dos consumidores, e isso graças à cultura estabelecida no Marco Civil da Internet e que veio ser aí confrontada com essas estruturas. Claro que o Executivo tem toda a legitimidade para introduzir regulamentos, e aí especificamente por meio de decretos, como a Constituição prevê. No entanto, há limites que a própria Constituição estabelece, e daquilo que seria absolutamente inadequado e indesejável do ponto de vista do cerceamento das liberdades digitais e da forma como as liberdades digitais são exercidas pelos cidadãos na internet. E esse ponto chama, e acho que é uma questão que a gente tem que refletir para o futuro em relação ao que essa minuta de decreto vai escancarar ou denunciar, que é uma preocupação evidente de que se faça assegurar a liberdade de expressão e o conjunto das liberdades digitais no Brasil, e especialmente naquelas situações em que o decreto vá permitir que, por exemplo, uma notificação qualquer de terceiro permita que, ou leve a plataforma, obrigue as plataformas e especificamente os provedores de aplicações de internet de remover o conteúdo com base meramente naquele pedido que é feito por um usuário terceiro em relação ao conteúdo daquela pessoa que provavelmente ali também exerceu seus direitos do ponto de vista constitucional e o próprio Marco Civil, e assegurado pelo próprio Marco Civil da Internet, e do outro lado, afrontando inclusive competências, atribuições que são do judiciário brasileiro, naquilo que concerne resolver ou solucionar conflitos envolvendo liberdade de expressão, privacidade, e que são ali atacados por essa minuta de decreto. Muito obrigada, viu, Fabrício, pela sua contribuição aqui hoje no Jornal da Rede Alesp. Boa semana para você. Obrigado, Julie. Obrigado a todos e uma boa semana. O deputado Edmir Chedid, do Democratas, destinou, através de emenda impositiva, o valor de R$ 150 mil para ampliação de programas e projetos de infraestrutura urbana na cidade de Monte Alegre do Sul. O parlamentar disse que o recurso financeiro poderá ser destinado para a manutenção de vias públicas ou para a recuperação de parques e jardins. Em 2020, o deputado destinou R$ 250 mil ao município, e esse recurso foi destinado para a saúde pública, principalmente para o pagamento de despesas com fornecedores. Ele disse que reiterou ao governo estadual a necessidade de aumento dos repasses de recursos financeiros à prefeitura. O Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Voltamos na sequência com mais informações para você. Você acompanha Jornal da Rede